Boa noite, alunos do Instituto Federal. Estamos aqui para mais uma aula de inglês instrumental. Sejam todos bem-vindos e queremos hoje trabalhar com vocês várias atividades, entre elas o futuro. Nós vamos estar passando já para vocês a agenda, mas eu quero passar um pouquinho para a professora Leide cumprimentar vocês. Boa noite, caros alunos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui na nossa terceira aula, nossa terceira semana. Estamos felizes por estar compartilhando esses momentos de conhecimento com vocês. A professora Elisângela vai iniciar falando da nossa agenda, a agenda da nossa aula. Professora? Ok, então prestem atenção aqui. Nós vamos estar trabalhando, como eu disse já anteriormente, o futuro. No caso, o futuro simples. Nós vamos também trabalhar prefixos e sufixos e, finalmente, o vocabulário técnico que, para vocês da área de informática, tem uma grande importância. Antes da gente começar o conteúdo de Futuro Simples, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção num diálogo que nós vamos ouvir e assistir uma pequena historinha, uma pequena enquete que vai trazer o tempo verbal, né, o futuro simples em língua inglesa, ok? Então, com vocês, a externa agora. Olá! Você acompanha agora uma conversa em inglês. Observe os pontos gramaticais estudados anteriormente e também perceba a utilização do futuro simples da língua inglesa. Olha só. Oh, I'm so sorry. I'm sorry. Oh, that's okay. My name is Ícaro. What's your name? My name's Denise. Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Do you study at IFRO? Yes, I do. Nice. And do you like IFRO? Yes, it's a very good school. What course do you do there? I study information technology for internet. Wow! Will you be a computing professional? Yes, I will. Nice. And will you work here in Rondônia or in another state? I will work here. So, will you be free tomorrow night? Oh, sorry. No, I won't. What will you do tomorrow night? I'll go out with my husband. Bye. Bye. Great. Então, como vocês puderam assistir no diálogo, parece que o rapaz não se deu muito bem na investida dele. Mas o que importa pra gente, na realidade, é o que eles falaram em inglês. O que eles conversaram. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor o diálogo que vocês acabaram de acompanhar, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui no slide. Então, nós temos duas pessoas conversando, Ícaro e Denise. Ele começa o diálogo esbarrando e pedindo desculpa, né? I'm sorry. E ela fala que tudo bem, that's okay. Em seguida, o Ícaro fala, então, se apresenta, my name is Ícaro, e pergunta o nome dela, what's your name? Denise responde, my name is Denise, nice to meet you, né? Prazer em conhecer você. E o Ícaro, então, responde, nice to meet you too, e pergunta, do you study at IFRO? Aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção que nós temos, então, uma frase no presente. Lembram que nós estudamos o auxiliar do? Então, do you study at IFRO? Você estuda no IFRO? Denise responde, yes, I do. Sim, eu estudo. O Ícaro faz outra pergunta no presente. Do you like IFRO? Você gosta do IFRO? E a Denise responde que sim. It's a very good school. Aqui nós temos o S que representa o is, é a abreviação de is, do verbo to be. Bem, Ícaro continua então. What course do you do there? Que curso, né? Você cursa lá. Aqui o do, perguntando, e o do, verbo fazer. Que curso você faz lá? Denise, então, responde, I study Information Technology for Internet. Estudo informática para a internet. Aqui o study está no presente. Agora sim, nós começamos a ver o futuro. Começa com o auxiliar will, que é a novidade de hoje. Will you be a computer professional? Você será uma profissional da computação? E ela responde, yes, I will.
Ícaro, então, faz mais uma pergunta. Novamente utilizando o will, porque está perguntando sobre o futuro de Denise. Will you work in Rondônia or in another state? Você trabalhará em Rondônia ou em outro estado? Denise, então, responde, I will work here. Eu trabalharei aqui. O will faz com que o verbo trabalhar, que é o work, fique no futuro. Eu trabalharei aqui. Ícaro, então, faz outra pergunta. Will you be free tomorrow night? Ele quer saber se ela vai estar livre, free, amanhã à noite. Você estará, olha o verbo to be aqui, o verbo ser ou estar no futuro por causa do will. Você estará livre amanhã à noite? A Denise responde, no, I won't. Veja agora o will na negativa. Não, eu não estarei livre amanhã. E então Ícaro quer saber o que ela vai estar fazendo. What will you do tomorrow night? Olha o verbo fazer aqui, do, no futuro por causa do will. O que você fará amanhã à noite? Olha a resposta de Denise. I'll go out with my husband. Opa, eu sairei com meu marido. Veja que o will aqui está abreviado, né? Em vez da palavra will, ela falou I'll, abreviação de will, 2 L's. I'll go out with my husband, goodbye. Então, alunos, a gente escolheu esse diálogo para poder apresentar, fazer uma pequena introdução do uso do auxiliar will, que é o auxiliar do futuro. Agora, nós vamos estudar um pouquinho mais como é que ele funciona na sua forma afirmativa, interrogativa e negativa. E para isso eu vou pedir a ajuda da Leide, ok? Então, vamos para o próximo slide. Leide, você poderia estar explicando para os nossos alunos esse início aqui? Com prazer. Bom, pessoal, em inglês há 2 formas de conjugar o futuro. Uma é mais enfática, é uma maneira mais informal de falar. Antes de conjugarmos, vamos falar, analisar esse tempo verbal na língua portuguesa. Olha só, temos aí as 2 frases. Viajarei amanhã, certo? Esse verbo está no futuro, viajarei amanhã. Ou então, eu vou viajar amanhã. Temos aí 2 maneiras de se falar o futuro com o verbo viajar, certo? Em português, eu falo viajarei, é mais formal. E falar viajar parece mais informal? Na nossa língua isso é um pouco mais informal. Em inglês é a mesma maneira, há 2 maneiras de dizer isso, o futuro. O tempo futuro funciona, vamos fazer uma comparação. A forma mais usada na língua inglesa, e antes de se falar nessa forma, é bom lembrar. Lembra que quando nós explicamos o presente simples e o passado simples, se nós falamos do auxiliar, e que o auxiliar não aparece em formas afirmativas? Os auxiliares do presente, lembrando, é o do e o does. Os auxiliares do passado é o did. Estão lembrados? Pois é. Aqui no futuro, o auxiliar do futuro é o will. Will é o auxiliar do futuro. Ele aparece nas frases afirmativas, coisa que não acontece no presente e no passado. No futuro ele aparece. Por exemplo, eu tenho Maria will see a new film next week. Então, Maria é o sujeito. Verá, will see. O auxiliar aparece na forma afirmativa. Ok? A gente vai dando segmento aí, a gente vai entender isso muito mais. Ok, obrigada, Leide. Como vocês viram, então, a grande diferença do futuro para os demais tempos verbais que a gente vinha estudando é justamente essa que ela falou. Na forma afirmativa, eu vou precisar do auxiliar também, ok? Bem, agora eu quero mostrar mais alguns exemplos para vocês. Nós temos um exemplo aqui que inicia com will.
Porque quando eu faço uma frase na interrogativa, o will, que é o auxiliar, vem para frente, tá? Só lembrando que o will não tem tradução em português. Ele é apenas para fazer com que o verbo, no caso aqui, be, fique no futuro. Will you be a computer professional? Já colocamos a tradução. Você será uma profissional de computação? Essa frase estava no nosso diálogo. Então, esse will faz com que o verbo be fique no futuro. Será, ok? Mais uma vez aqui na afirmativa, lembrando que eu uso o auxiliar na afirmativa também. I will work. O verbo é work, trabalhar. Com will fica eu trabalharei here, aqui, ok? Já temos a tradução aqui para vocês. Agora, o will na negativa fica won't. Então, I won't be. Be é o verbo ser ou estar. I won't be free tomorrow. Eu não estarei livre amanhã. Foi o que a Denise respondeu, né? Eu não estarei livre amanhã. Já colocamos a tradução para você. Então, a negativa de will, won't. Veja que expressar o tempo futuro em inglês é muito simples. Então, só prestando atenção aqui, eu tenho um sujeito, o will e um verbo. O que vem depois são complementos, ok? Professora Leide, nós temos alguma pergunta do nosso polo? Temos um comentário, sim, professora. Aqui, a Maria José de Souza, de São Miguel do Guaporé. Ela pede que a professora faça a marcação das palavras com o pincel vermelho, que, segundo eles, fica mais fácil para acompanhar. Grifando de preto, borra a letra. Isso aí é um comentário, uma sugestão do Polo São Miguel do Guaporé. Ok, obrigado pessoal de São Miguel, já troquei aqui, ó, tô com vermelhinho, certo? Podemos dar continuidade? Mais algum comentário, Leide? Não, eles estão dizendo que estão acompanhando com um pouco de dificuldade, mas vão esperar o andamento da aula. Ok, eu acredito que quando a gente vai para os exercícios, é o momento onde vocês vão percebendo onde foram as piores dificuldades, as dúvidas maiores, e aí no momento que a gente for fazendo as correções, vocês vão conseguindo entender um pouquinho melhor, ok? Então aqui no próximo slide, nós temos algumas expressões de tempo. Então, expressões que a gente vai usar no tempo futuro. Nós temos aqui tomorrow, que significa amanhã. The day after tomorrow, depois de amanhã. Next week, próxima semana. Next weekend, próximo final de semana. Next month, próximo mês. Next year, próximo ano. Por que a gente passa para vocês essas expressões de tempo? Porque, com certeza, se você não tiver com muita clareza o significado daquela frase, ao se deparar com uma dessas expressões, você já pode automaticamente imaginar, bem, essa frase deve estar falando de futuro, porque tem a palavra tomorrow, amanhã. Então, isso já ajuda você a contextualizar em que tempo aquela frase está. Então, é importante vocês darem uma olhada nessas expressões e sempre que você encontrar uma delas em um texto, né, ou em uma frase, você já sabe que está indicando futuro, certo? Bem, nós vamos ver alguns exemplos e eu vou pedir para a professora Leide estar lendo com vocês. Muito bem, pessoal, vamos lá. No primeiro exemplo, nós temos a frase que é uma interrogativa, certo? Will you sell clothes? Will you sell clothes? Olhando para a figura, a gente pode perceber os garotos, né? Os amigos estão fazendo compras. Logo, a resposta, a pergunta é, você vai vender roupas? Nesse caso, ela diz, yes, I will. Essa maneira é o que nós chamamos em inglês de short answer, que é uma resposta curta, uma maneira de afirmar. Yes, I will. Então, a gente afirma ou dá a resposta na afirmativa ou negativa com o auxiliar, certo? Vamos para a segunda. Will your mother work at IFRO next year? Então, a pergunta é, a sua mãe trabalhará no IFRO no próximo ano? Olha só, lembrando que começa com o auxiliar will.
O sujeito é your mother, né? Will your mother work at Heathrow? A resposta na negativa, no, she won't. Como a professora havia dito, no futuro a maneira de negar, contraindo will com not, fica won't, porque é uma maneira mais fácil de pronunciar. Ao invés de dizer no, I will not, fica mais fácil dizer no, I won't, ok? A terceira é, will your sister visit you? Então, pela tradução, dá pra gente perceber, tá bem fácil essa, né, pessoal? A sua irmã visitará você? Will your sister visit you? Então, pela resposta tá. A resposta tá afirmativa, certo? Yes, she will. Então, nós temos aí 3 modelos de respostas, perguntas com respostas curtas, afirmativas e negativas. Mais um exemplo. Will we have an English test? Olha a figura lá. Os alunos estão fazendo um teste. Mas, entendendo o contexto, ele faz a pergunta, e provavelmente para a professora. Will we have an English test? Teremos um teste de inglês? A professora, fazendo, a gente pode inferir no contexto, ela responde negativamente. No, you won't. Esse teste pode ser para um outro dia, ok? Mas não, talvez, para o dia que eles perguntaram. Então, é uma resposta simples. Teremos um teste de inglês? Não, não terão, ok? Ao último exemplo. O último exemplo, a gente fazendo a leitura visual, aí tem o casal com malas na mão, então a gente deduz que eles vão viajar. A frase é, Will Magali and Marcos travel this month? Então, o que está querendo dizer? A Magali e o Marcos viajarão este mês? Pergunta no futuro. A resposta é afirmativa, certo? Yes, they will. Por que é que tem they? They. Por que tem o pronome they? Porque a gente já entendeu, fica fácil. Essa aqui, o sujeito está no plural. O sujeito são 2 pessoas, é o casal. É a Magali e o Marcos. Por isso que na resposta, ao invés de usar o nome das pessoas, eu usei o pronome. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade. Mais um, agora não mais frases, e sim exercício. A professora Elisângela vai... Aqui com vocês, nós faremos esses exercícios para ratificar o que aprendemos, ok? Ok, pessoal. Então, esse exercício é o seguinte. Você vai ter algumas frases e você vai montar essa frase no futuro. Ou seja, nós vamos te dar algumas palavras da frase e você vai tentar encaixar juntamente com o auxiliar will, que é o que nós estudamos, que forma, que faz com que a frase, com que o verbo fique no futuro. Então, vamos começar com a primeira frase. Oi, tem alguma pergunta, professora Leite? Sim, o Joilson Mendes Arruda, ele está dizendo, sou tutor do Polo Centro de Porto Velho. Os alunos querem saber se é necessário traduzir as frases na atividade do ambiente. Se é necessário traduzir as frases. Ok. As atividades do ambiente virtual, geralmente vocês vão fazer esses questionamentos aos tutores. Nós vamos estar acessando o ambiente, dando uma checada nessas atividades e vamos estar passando a orientação para os tutores que vão estar entrando em contato com vocês, ok? Então, nós vamos fazer agora essa atividade aqui que tem a ver com esse assunto que é o futuro simples, ok? Então, nós temos aqui o verbo watch TV e nós temos um sujeito, day, e nós temos aqui uma expressão de tempo, tomorrow, amanhã. Então, para eu formar uma frase, eu preciso de sujeito, tá aqui, eu já tenho, day. Eu pedi que essa frase fosse no futuro, então eu preciso do quê? Do auxiliar will. E em seguida, eu vou utilizar o verbo. They will watch TV. E completo, então, com a palavra tomorrow, ok? Então, a frase vai ficar, they will watch TV tomorrow. Eles assistirão, então, o verbo assistir passa a ser assistirão por causa do will. Eles assistirão TV amanhã. Aqui está a figura referente ao que a gente falou. A próxima frase, então, você tem o verbo play, que é tocar, play guitar. Tocar
é violão. Guitar parece guitarra, mas no caso guitarra em inglês é electric guitar. Qual é o sujeito? He, nós vemos aqui na figura ele, o garoto aqui. E uma expressão de tempo, next week, próxima semana. Então eu começo a frase afirmativa com o sujeito he, mas para que o verbo fique no futuro eu preciso acrescentar will e o verbo play guitar. Quando é que ele vai tocar guitarra? Next week. Eu não vou escrever aqui por causa do espaço, mas eu completaria com next week. Então, é o auxiliar will que faz com que o verbo play fique tocará. Ele tocará guitarra na próxima semana. O nosso próximo exercício, então, traz o verbo read. E nós temos aqui o sujeito my grandfather and I. Se é my grandfather and I, eu coloquei aqui we, nós. Então, tanto eu posso usar my grandfather and I, meu avô e eu, como o pronome we, que significa nós. Então, olha só. Eu começo com o sujeito, we, eu coloco o auxiliar will, nós iremos o quê? Ler. We will read. Quem? Nós quem? Meu avô e eu. Tá aqui a figura. Em vez de we, eu também poderia escrever my grandfather and I will read. Meu avô e eu leremos. O verbo é ler, mas por causa do will fica leremos. E a última frase, então, nós temos o verbo have, verbo ter, acompanhado, né, da palavra money. Essa todo mundo conhece. Have money, ter dinheiro. O sujeito, I. E aqui nós temos next year, próximo ano. Então, no futuro, como é que fica? Eu começo com o sujeito, I will have money. Então, eu terei dinheiro quando? Next year, ano que vem, é o que a gente espera para todas as pessoas no próximo ano. Então, sempre lembrando que foi o auxiliar will que fez com que o verbo have, verbo ter, fique no futuro, ok? Nós vamos então, professora Leide, comentários, questões sobre o exercício? Não, eles estão comentando, as tutoras, os tutores estão dizendo que eles estão com dificuldade, mas estão atentos à explicação. Ok. Eu acho que com o passar da aula, que surgirão mais perguntas. Por enquanto, eles estão só apreensivos, né, esperando. Ok, então, gente. Bem, com relação ao futuro simples, era isso que a gente queria passar para vocês. Que quando você tiver contato com o texto e você perceber que nesse texto você encontra o auxiliar will, você já entende que essa frase está se referindo a acontecimentos no futuro, ok? E quando você tiver em contato com esses textos, é muito importante, mesmo que você não entenda tudo, ter essa ciência de que o que está sendo falado ali é algo relacionado ao futuro. Então, sempre ratificando para vocês, não entendendo completamente a sentença, eu posso me apropriar do sentido do auxiliar ou de algumas palavras soltas que vai nos ajudar, ok? Nós vamos entrar agora num outro conteúdo, que são os afixos. Então, a questão de afixos, ela ajuda muito quando a gente tem contato com textos em língua inglesa. Por quê? Eu posso não conhecer a palavra completamente, mas através de um prefixo ou um sufixo, eu posso entender o que essa palavra significa ou ela está querendo dizer. Porque tanto os prefixos como os sufixos, alguns deles em inglês são parecidos com prefixos e sufixos em português. Então, só lembrando para quem faz tempo que está sem estudar, o prefixo são palavras que nós acoplamos a um radical e ele pode mudar o significado da palavra ou mesmo
mesma classe gramatical da palavra. Às vezes é um substantivo, se transforma num verbo, às vezes é um adjetivo que passa a ser um substantivo com a colocação do prefixo ou sufixo. Então, a gente vai agora ver alguns exemplos e, à medida que a gente for mostrando esses exemplos, vocês vão começar a entender um pouquinho melhor a questão da prefixação e sufixação, ok? Então, vamos para os slides. O primeiro diz aqui que quando a gente se depara com um texto, sempre falando de texto em inglês, a gente pode utilizar os conhecimentos sobre prefixos e sufixos. Então, nós temos, por exemplo, a palavra happy, que muita gente conhece. E aí, nós vamos, com a utilização do prefixo, perceber que ela muda de sentido. Unhappy quer dizer infeliz. Happy, feliz, e unhappy, infeliz. Nós temos, então, por exemplo, a palavra function, que com um prefixo, né, o prefixo dis, fica dysfunction. Então, function, função, dysfunction, disfunção. Aqui nós temos a palavra busy, que significa ocupado. Quando eu acrescento o sufixo ness, então no caso aqui o sufixo é o ness, eu tenho business, que vai mudar de significado. Agora passa a ser negócios. Então eu tinha busy, que juntou com o sufixo ness, passou a ser business, negócios. Nós temos aqui treat, verbo tratar. Aqui não tem essa letrinha E, deixa eu riscar. E aqui nós temos o sufixo ment. Então, treatment, eu tinha um verbo, tratar, mais o sufixo ment, nós transformamos agora a palavra treatment, tratamento. Então, nós tínhamos aqui um verbo, treat, tratar. Quando eu coloquei o sufixo treatment, ela se transformou num substantivo, tratamento, ok? Então, essas palavras, elas alteram, né, quando eu coloco prefixos ou sufixos, alteram significados, como a gente já pode ver e até mudam a classe gramatical. Bem, a gente já falou também que elas aparecem antes do núcleo, como a gente pôde ver, eu tinha a palavra, né, treat é o núcleo. Quando eu coloco meant, ela muda. Então, o sufixo ou prefixo, eles vêm acoplado à parte principal da palavra. E aqui um exemplo, né, alguns exemplos em português, para vocês fazerem essa comparação, que na nossa língua a gente também faz essa utilização. No caso de infeliz, né, o in, antes do feliz, feliz é o núcleo, é a raiz, né, da palavra, mudou o sentido. Aqui também nós temos a palavra anormal, que fez a modificação. Eu tinha a raiz da palavra, o núcleo normal, acrescentei a e fez toda uma modificação. Anormal, algo que não é normal. Então, acredito que está ficando claro para vocês o quanto pode ser útil eu conhecer alguns prefixos e sufixos em língua inglesa e o quanto isso pode determinar muitas vezes o entendimento de um texto, de uma frase, de uma sentença. Eu vou pedir agora para a Leide dar continuidade nessa explicação sobre prefixos e sufixos. Muito bom. Eu quero aproveitar para agradecer, porque os alunos estão aqui no chat parabenizando a explicação, que estão entendendo. Inclusive, o Israel Crispim Ribeiro fez o comentário em inglês. The students MG meeting are understanding everything here. Então, ele escreveu em inglês, isso quer dizer que ele está interagindo. Muito obrigada, Israel. E eles fizeram um comentário, eu já até respondi. Eles disseram, isso para provar, Elisângela, que eles estão atentos, que eles já fizeram um comentário dizendo que esquecemos o sufixo. Mas eu acabei de responder que não, ainda vem o sufixo. Não é isso, Elisângela? Isso mesmo, mas isso é bom, que eles estão atentos para ver o que ainda está faltando. Exatamente. Então, vamos lá, dando seguimento aí. Aqui, em inglês, alguns prefixos, né? Prefixos, como a professora já explicou, que vem antes do radical, são usados. Temos o anti, que ele tem um significado de oposição. Como exemplo, antidiuretic, que é antidiurético.
Temos o prefixo be, 2 vezes, biannual, que é bianual na nossa língua. É bem parecido, então fica fácil compreender o sufixo que tem o mesmo sentido na nossa língua, pessoal. Mês, que é uma palavrinha usada em outros contextos, também funcionam como prefixo. Ele tem um significado de mal, de algo que não foi, de desentendimento. No caso aí, misunderstood, que é desentendimento, mal entendido. Esse mis aí, antes de uma palavra, no caso radical, sendo o prefixo, o significado é de algo não muito certo, não muito bom, algo mal feito, certo? O que mais? Prefixo ainda. Um prefixo útil para exagerar a ação de um verbo é o prefixo over. Pessoal, vemos muito esse prefixo aqui no contexto, no nosso país, né? Na mídia tem o overnight, tem a overdose, são palavras muito utilizadas por nós falantes da língua portuguesa. Então, às vezes ele muda o significado do verbo. Vamos lá os exemplos. Oversleep, over, só para deixar mais ratificado, tem um significado de exagero, de passando da conta, de excesso. Então, oversleep é dormir muito, dormir demais. Overspeed, velocidade acima do normal. Então, às vezes, o teu carro pode ter uma linguagem. Overspeed, é para você ter cuidado, tá? Dirigindo com muita velocidade. Overload, isso aí é um termo da internet, a gente vê. Está sobrecarregando. Overflow, inundar. Flow é, no caso, inundação. Overflow, inundar. Flow, na verdade, é encher. Overflow, inundar. Overdose, acabei de dizer, que é uma dose excessiva. Overheat, que é quando esquenta demais. Então, vamos aí ficar bem atentos a esse prefixo over. Ele é muito comum. Agora, como fizeram aqui o comentário no chat, que havíamos esquecido, disseram, pularam o sufixo. Não. De acordo com a nossa programação, é agora. Depois de explicarmos o prefixo, nós vamos explicar o sufixo, ok? Então, a professora Elisângela dará prosseguimento com o sufixo. Então, o próprio nome, prefixo vem antes, na frente, sufixo vem depois, né, do núcleo, como a gente explicou. Então, ali, nós temos da mesma forma em português. Então, agradável, jogador. Então, eu tenho jogo, de jogar aqui, da ideia da pessoa que faz a ação, pratica a ação, gostoso, enfim. Aqui são exemplos em português. A gente precisa focar no exemplo em inglês. Então, aqui a gente tem o sufixo less, que significa ausência, né? Sem. Então, endless. Sem fim. Eu tenho a palavra end, que significa fim, endless, sem fim. Nós temos aqui também able, que quer dizer capaz, capaz de. Então, possible, possível. Nós temos aqui o ness, outro sufixo, que dá, né, faz com que ele seja utilizado em substantivos abstratos. Então, eu tenho happy, que vem de happy, feliz, né? Happiness, então eu acrescento esse sufixo ness, a palavra se torna felicidade. Mais alguns exemplos com less, né? Aqui, mais uma vez, mostrando que ele transforma um substantivo em adjetivo, ok? Passa a ideia de falta, ok? E um exemplo bem clássico, substantivo casa se transforma em sem teto, em inglês. Como? Eu acrescento o sufixo less ao final da palavra home. E aí eu tenho homeless, sem teto, uma pessoa que não tem casa. Aqui mais alguns exemplos com less. Careless, descuidado. Então eu tenho care, que é cuidado, careless, descuidado. Hope, que é esperança, hopeless, alguém que não tem esperança. Meaningless, eu tenho a palavra meaning, que é significado, sentido. Quando eu tenho meaningless, eu tenho sem sentido. Pain, que significa dor. Quando eu acrescento o sufixo less, indolor. Eu tenho use,
quer usar. Useless, inútil, uma coisa sem uso, ok? Nós temos algumas palavras aqui que vêm acrescidas de prefixos e sufixos, e a gente vai simplesmente dar a tradução delas, ok? Então, question, que é até um cognato, questão. Terminology, vocês veem aí o sufixo terminologia. Controller, eu tenho control, que é controlar. Esse ER é um sufixo que dá a ideia de profissão, assim como eu tenho teacher, né? Eu tenho teach, ensinar, teacher, professor. Control, controlar, controller, o controlador. Automatically, temos aqui também um sufixo. Automaticamente. Similarity, sufixo it, similaridade. Innovate, inovar. Configurable, configurável. Aqui o sufixo able. Eu tenho configurar com o sufixo able, configurável. E responsible, seguindo o mesmo raciocínio, ok? Para nós encerrarmos, hoje nós vamos falar um pouquinho de vocabulário técnico, ok? Nós vamos ter hoje, para falar com a gente sobre isso, uma convidada. Quando nós estivermos chegando nos nossos últimos slides, nós vamos estar falando aqui, trazendo aqui a professora Mariela, que é professora de informática, para estar falando um pouquinho desse vocabulário técnico aqui na nossa disciplina. Nós temos, então, um pouquinho aqui mostrando para vocês algumas palavras que são do vocabulário técnico. Information Technology Management, gerenciamento da tecnologia de informação. Então, aqui nós temos também Information Technology Governance, governança de tecnologia da informação, que é um ramo da Corporate Governance, governança corporativa voltada para quê? Para Information Technology, né? Tecnologia de informação. São vários os termos que muitos deles vocês até já conhecem, que vocês já usam no curso de vocês. Eles vão ficar disponíveis no slide. ActivityX, tem a tradução, Browser, Chat Room, HTTP, que é uma sigla que tem o significado em inglês, Cracker, Cyberspace, HTML, que é uma linguagem de programação, Hacker, Host, que dentro da informática tem um outro significado diferente, né, do significado que a gente usa em inglês. Aqui, host, qualquer máquina conectada à rede de informações que transmita dados. Então, vocês vão ter acesso a essas palavras no slide que vai ficar disponível. Aqui mais algumas palavras que são formadas inclusive por cognatos. Computer Engineer, Computer Science, Software Engineer, engenharia de software. A gente vê que a palavra software não tem tradução. Information Technology, né? Audit, auditoria de tecnologia da informação. Metadata, né? Metadados. Digital Signature, Digital Library, biblioteca digital. Information Technology Infrastructure Library. Vocês vejam que é formado por cognatos, qualquer um consegue entender. A única palavra talvez diferente, library, biblioteca de infraestrutura da tecnologia da informação. E agora, para a gente encerrar, eu gostaria de dar as boas-vindas para a professora Mariela, que está aqui conosco, atendeu o nosso convite e vai estar falando um pouquinho de alguns termos mais específicos que vieram do inglês, mas tem um significado diferente na informática. Seja bem-vinda, professora Mariela. Obrigada, professora. Obrigada, professora Elisângela. Então, gente, em informática usa muito a língua inglesa, né? Vocês estão vendo aqui, praticamente é a última aula, professora? Sim, a última aula antes da revisão e da prova. Né? Então, nós em informática utilizamos várias palavras em inglês. Por quê? Porque a linguagem de programação que vocês vão estudar já no próximo módulo e no próximo ano, usa o inglês. O inglês é uma linguagem internacional. Daí que a linguagem de programação foi criada usando a palavra em inglês. As instruções são em inglês. Né? Uhum. Então, não é que vai precisar escrever, conhecer a sintaxe, a semântica, mas precisa conhecer algumas palavras. Por exemplo, nesse quadro,
vocês podem ver package, né? Significa pacote. Isso aqui significa importar uma biblioteca. Isso aqui significa criar uma nova classe. Aqui a classe. Assim nós temos, por exemplo, o if. Eles viram que significa if, professora? Sim, algumas frases nossas, mas pode relembrar, professora. If significa se. Eu posso ir riscando para você, se você quiser. Ok, vamos ver se vai sair aqui. Ok, if, né? Então, if, o do, que é fazer. While, enquanto. O switch é porque determina uma condição, dependendo da condição, ele vai executar instruções diferentes. O else, professora, ela está ligada diretamente com o if, né? Então, nós temos instruções assim. If, chove, igual a true, que em inglês significa verdadeiro. Else. Aqui. Por exemplo, write. Um texto. Usar guarda-chuva. Else. Write. Não usar guarda-chuva. Então, o que significa? Que as instruções em linguagem de programação utilizam o inglês. O if seria uma instrução em inglês. O write seria uma instrução que significa escreva. O else seria uma instrução em inglês que significa se não. E novamente aqui a instrução de escrever. O true em inglês significa verdadeiro. Então vocês podem ver que as palavras, as variáveis, o texto que vai aparecer na tela é em português. Só que os comandos, as instruções são em inglês. Por quê? Porque o computador, gente, ele não conhece de nada, não sabe de nada. É o programador que vai criar o programa e mandar as instruções ao computador. O computador só entende inglês. Então, nós precisamos mandar os comandos em inglês. E esses comandos em inglês é que estão aqui nesse quadro, com essas palavras reservadas. E isso depende de linguagem para linguagem de programação. Mas as básicas, praticamente, são essas. Algumas variam, alguma linguagem para outra varia um pouco. Mas é necessário saber inglês por causa disso. E os manuais, os tutoriais, os primeiros sempre são em inglês. Quando a gente vai procurar alguma informação, primeiro sai em inglês e depois é feita a tradução. Os livros até demoram até 1 ano para serem traduzidos. Então, é necessário ter algum conhecimento básico para que vocês possam resolver qualquer problema assim, dentro da linguagem de programação, né? Que está em inglês. Aí, essa aula é fundamental por causa disso. Ok, certo? Muito obrigada, professora Mariela. Nós estamos muito gratos pela presença dela aqui, para poder nos dar essas explicações. Eu acredito que esse quadro que vai ficar disponível nos slides para vocês podem estar procurando. Não teve tempo para a gente fazer a tradução e a explicação de todas as palavras, mas vocês podem estar procurando, fazendo perguntas aos tutores também no ambiente virtual, pesquisando, né, e descobrindo o significado de cada uma delas, porque vocês vão rever essas palavras quando estiverem estudando a linguagem de programação, segundo a professora Mariela explicou aqui. E nós estamos agora encerrando para que vocês possam fazer os exercícios. Eu vou passar para a professora Leide, porque eu acho que ela tem algumas considerações. Um comentário aqui para a professora, que está colaborando conosco, de Alta Floresta, o Erickson Alves Anete. Ele está dizendo, palavras dele: "Tô vendo que essa linguagem de programação vai ser legal, hein?" Então, aí é um elogio, professora, agradecemos ao Erickson, realmente vai ser muito bom e muito proveitoso.
E eles também só fizeram um comentário que no quadro as palavras estão pequenininhas, estão difíceis de entender. Mas como a professora Elisângela acabou de dizer, na apostila, no livro, vocês vão ter isso de uma forma mais detalhada, ok? Ok, então, e também nos slides, quando vocês acessarem no AVA, vocês vão poder enxergar um pouco melhor essas palavras, ok? Então, vamos agora para as nossas atividades e até daqui a pouco. Então, pessoal, nós tivemos agora um período para poder fazer os exercícios. Eu acredito que talvez alguns não tenham conseguido fazer todo o exercício, mas nós vamos começar a correção. Se teve alguma coisa que você deixou de fazer, então esteja prestando bastante atenção e tirando as suas dúvidas. Eu acredito que esse é o melhor momento da aula, ok? Então, nós vamos começar aqui com os slides na questão 1. Siga o modelo. Então, nós temos um modelo e passe as frases para o tempo futuro, que foi o que nós estudamos hoje. Aí tem o exemplo aqui. I live in Curitiba. A frase está no presente. Eu moro em Curitiba. Passei a frase para o futuro, usei will. I will live in Curitiba. Segunda frase. They studied a lot. Percebam que essa frase está no passado. Como é que eu sei? É de no final. O verbo study, eu tiro o y e acrescento ed. Eles estudaram muito. Então, nós, para colocarmos no futuro, acrescentamos o auxiliar will e o verbo study volta ao normal. They will study a lot. Eles estudarão bastante, ok? Vejam que eu precisei fazer uma mudança aqui no verbo study com ed e study com y, porque agora eu estou usando o will, futuro. Bem, então a primeira frase que nós temos aqui, Mary, sujeito, sleeps, verbo dormir, dorme, early, cedo. Lembram do S na terceira pessoa? He, she, it, Mary é a mesma coisa que she. Isso aqui é presente, eu tenho que colocar no futuro. Então, eu coloco o sujeito, Mary, e acrescento will. Will, agora o que? O verbo sleep sem o S. Sleep. Sem o S, ok? Opa, faltou um Ezinho aqui. Sleep early, né? Não vou escrever a palavra, vocês já sabem. Próxima frase, sujeito, it eats in the morning. Ele ou ela deve estar se referindo a um animal, come de manhã. Esse S é o S do presente da terceira pessoa que nós já estudamos. Para ficar no futuro, sujeito, it, auxiliar o will e o verbo eat. E você complementa in the morning. It will eat in the morning. Ele comerá de manhã, ok? Seguindo, nós temos a frase. Brian, sujeito, nome da pessoa, played. Olha aqui o verbo jogar no passado. Jogou soccer, futebol. Então, preciso botar a frase no futuro. Sujeito, Brian will, auxiliar do futuro, e o verbo sem o ed, play. E aí eu acrescento a palavra soccer. Brian will play soccer. Brian jogará futebol. Próxima frase, nós temos um sujeito composto, Tony and I. O Tony e eu, listened, frase no passado. Ouviu, olha o ed aqui. Ouviram, no caso são duas pessoas, ouviram você. Eu quero dizer, então eu vou colocar aqui para não ter que repetir, Tony and I will, e o verbo, listen to you. Então, o Tony e eu ouviremos você. Will listen. Ok, próximo. You, sujeito, passed. Você passou. O verbo está no passado.
all the courses with good grades. Você passou em todos os cursos com boas notas. Então, eu tenho que colocar essa frase no futuro. You, coloco o auxiliar will e o verbo. Pass. Tiro o ED porque agora está no futuro. Você passará e repito todo o complemento. All the courses with good grades. Você passará em todos os cursos com boas notas. Professora Leide, não sei se já tem alguma pergunta, mas eu gostaria já de passar para o segundo exercício. Podemos? Você pode nos ajudar agora? Tem o aluno, tutora presencial, Camila Pedrosa, IFAC, que está dizendo os alunos da Baixada tiveram muita dificuldade em fazer a questão 2. Vamos à questão 2, que vocês estão comentando que tiveram dificuldade. Bom, primeira coisa é atentar para o enunciado da questão. Passe as frases para a forma negativa e interrogativa. A Elisângela explicou claramente como se faz a forma negativa e interrogativa. Vamos à prática. A primeira, lembrando que estamos estudando futuro simples, porque ainda há pouco aqui no chat alguém perguntou, comentou sobre o futuro do pretérito. Eu fiz um comentário que é para a gente ir com calma. Por enquanto é só o futuro simples, ok, pessoal? Bom, vamos ao exercício. A virus will destroy important files in your PC. Então, traduzindo essa frase, você tem um vírus destruirá, olha só, o verbo é destruir, com will antecedendo, destruirá, futuro, certo? Important files in your PC. Arquivos importantes no seu PC, no seu computador, no seu personal computer, né? Que é a sigla para PC, para personal computer. Então, vamos à negativa? A primeira coisa, a gente aprendeu que para colocar na forma negativa, a gente vai usar aquela contração won't, certo? Ao invés de will not. Então, a virus, will com o not contraído vai ficar won't. Aí o restante da frase, destroy important files in your PC. O importante é só ajustar o auxiliar will com a partícula not, a partícula de negação, certo? Facílimo, né? Agora vamos à forma interrogativa. O que a gente viu? Em todos os tempos verbais, a forma interrogativa a gente inicia com o auxiliar. Qual é o auxiliar do futuro? Will. Então, fica fácil. Will, aí vem o sujeito. Qual é o sujeito? A virus. Will a virus destroy important files in your PC? Um vírus destruirá arquivos importantes no seu computador? Pronto, é a pergunta, certo? Vamos à segunda, vamos ver se agora fica bem mais fácil. A frase é, you will win a laser print next month. Então, você, win, a gente já viu aqui em Porto Velho, a gente tem uma academia com esse nome, win, de vencer, é o verbo vencer. You will win, você vencerá. Na verdade, aqui no contexto é ganhar, tá? Ganhar. You will win a laser print. Você ganhará uma caneta, uma impressora a laser no próximo mês, certo? Você ganhará uma impressora a laser no próximo mês. Vamos à negativa? You, como? Will not. Contraído fica won't. You won't win a laser print next month. Você não ganhará uma impressora a laser no próximo mês. Vamos à forma interrogativa? Começamos com o will, com o auxiliar. A sequência é a mesma, gente. Vamos começar com o auxiliar. Will you win a laser print next month? Muito bem. Próximo. Your boss will give you a new computer. Então, your boss, a gente já tem, lembra do adjetivo possessivo? O seu chefe will give, o verbo aí é give, que significa dar. Então, o seu chefe dará a você um novo computador, certo? Vamos negar essa frase?
o seu chefe não dará a você um novo computador. Então, your boss, como é? Won't, will not ou won't give you a new computer. Muito bem. Interrogativa, começa-se com auxiliar will. Will, aí depois vem o sujeito. Qual é o sujeito? Your boss. Will your boss, verbo, give. Will your boss give you a new computer? É uma interrogativa, não vamos esquecer do ponto de interrogação. A última, todo mundo agora acertou essa. My sister will travel to Canada next year. Minha irmã viajará para o Canadá. Quando? Quando isso? Olha a expressão de tempo que a professora Elisângela explicou. Next year, que significa próximo, próximo ano. Então, my sister won't travel to Canada next year. Minha irmã não viajará para o Canadá próximo ano. Ok. Vamos à interrogativa. Começamos com will. Will my sister travel to Canada next year? Pronto. Não ficou fácil, gente? Tá bem claro, né? Se seguirmos essa sequência, não teremos problema. O futuro simples, assim como o passado simples, assim como o presente simples, tem uma sequência que é só seguir e aí a gente consegue resolver todas as questões. É isso que a gente vai... Ainda há pouco alguém estava perguntando na prova como seria a prova, porque eles estão apreensivos. A prova vai ter esse modelo. Nós trabalharemos com questões parecidas para colocar na forma negativa, interrogativa, para utilizar o tempo verbal adequadamente. Além disso, nós teremos também um texto a ser interpretado. Continuando aí a questão 3. A professora Elisângela, na verdade, nós faremos aqui, olha só, dê a tradução das palavras abaixo e grife o sufixo. Lembrem-se que sufixo é o que vem após o radical. Então, conservation. Sufixo, shan. Essa terminação T-I-O-N, que corresponde a ação. Na língua portuguesa, em inglês é shan. A gente vai dizer assim, shan. Então, conservation. Logo, esse é o sufixo. E a tradução vai ficar conservação. Muito bem. Próximo, terminology. Terminology. De é o sufixo. Vem depois de terminology. Então, a tradução ficou fácil. Terminologia. Ok. User. User. Aqui nós temos só essas duas letrinhas. O E, essas duas letrinhas, o E e o R. Ficou um pouquinho apagado ali, mas a professora vai refazer o E e o R, apenas duas letrinhas. Agora a caneta não quer escrever, mas ela vai usar outra caneta. Pronto. Aham. O E e o R. User. Então, usuário. Usuário. Tradução, usuário. Nós já vimos algumas dessas palavras em outros momentos. Hacker. Olha, gente, essa terminaçãozinha, esse E e o R, ela vai ser sempre sufixo, ok? Por exemplo, a palavra teach é o verbo teach. Acrescido ER vai ficar teacher, logo é um radical. Hacker, ou hacker, que a gente até usa esse termo em português, hacker. Todo mundo sabe que é um hacker, né? Que é um... Professora Elisângela, hacker, me dê precisamente a tradução. Então, o hacker, muitas pessoas pensam que é alguém que invade um sistema de computação para fazer algo ruim. Na verdade, esse é o cracker. O hacker é aquela pessoa que entende muito de computação, entende muito dos sistemas e ele pode invadir para fazer várias alterações. Então, vocês que são do curso de informática conhecem mais essa palavra. A gente não tem uma tradução para ela em português, a gente utiliza mesmo a palavra hacker em português. É uma palavra que veio do inglês e a gente não tem uma tradução. É um invasor, né, de sistema como vocês que são da área já conhecem, ok?
Ok, professora, podemos continuar com a próxima? Podemos continuar. Aqui, ao mesmo tempo, nós temos sugestões, elogios, como alguém está falando que obrigada pela explicação da questão 2. Mas estamos agora na 3, continuando aí, como a professora já explicou que é hacker, né, que é alguém que entra no computador para fazer não só coisas ilegais, mas também coisas para resolver até um problema. Então, hacker é, como a professora, invasor, né, no caso de computador. Secretly, vem da palavra, lembra da palavra secret, top secret, Victoria Secret, a gente vê essa palavra aí, né, na mídia o tempo todo. Então, nós temos li, L-Y, é sempre sufixo na língua inglesa. Ainda mais quando vir com um adjetivo, secretly. Secret é o adjetivo, secretly, secretamente. Esse LI corresponde na língua portuguesa ao nosso mente. Feliz, felizmente. Aí vai ficar em inglês happy, happily e assim sucessivamente. Próximo, probably. Olha só, probably. LI, sufixo, provavelmente. Muito bem. Aí a gente aprendeu que esse LI aí sempre vai ter o correspondente mente, o sufixo mente na língua portuguesa. Irresistible, sorry. Às vezes a gente confunde a pronúncia. Irresistible, B-L-E, bow, que a gente vai dizer bow, irresistível, irresistible, irresistível. Esse bow aí é o nosso véu, como na língua portuguesa. Próximo, stability ou stability. O TY é um sufixo, estabilidade. Aí já é o sufixo dade na língua portuguesa correspondente, né? Felicidade, estabilidade, capacidade e assim sucessivamente. Complicate, complicate. Aí o TE só vai ser o sufixo, complicado, ok? Complicado. Próximo, approximate, também é mesmo o TE que vai ser aproximado, aproximar. Você poderia ter approximately, que poderia ser o quê? Aproximadamente. Mas aí não tem, né? Continuando. Ok, a questão 4, nós temos aqui um texto. Eu vou ler o texto, a professora vai acompanhando aí, grifando as palavras. O enunciado diz: leia o texto e responda as questões que seguem, tá? Vamos ler o texto e vamos compreendê-lo, interpretá-lo. A computer is a programmable machine that stores and retrieves data and performs high-speed logical and mathematical operations. However... Professora Leide, eu queria fazer a tradução aqui. Então, um computador é uma máquina, né, programável que ela armazena e também resgata, retrieves, né, resgatar dados, e ela tem uma performance de alta velocidade, né, de lógica alta velocidade e de operações matemáticas. Ok, pode continuar a leitura, professora. However, contudo, it's not able to think. Isso é importante. However, você já tem aí uma contraposição. However, it's not able to think. Que significa o quê, professora Elisângela? Então, contudo, entretanto, apesar de tudo isso que a gente falou, ele quem? It é o computador. Ele, para objetos e animais, lembram? Ele não is not, não é capaz de pensar. Muito bem, continuando. It accepts data and instructions as input, and after processing them,
It outputs the results. Ok, então ele quem? O computador aceita dados e instruções as inputs, como algo que vem para ele, como um estímulo. E depois o que ele faz, né? De processar quem? Eles quem? Os dados, ele, o computador, coloca, né? Apresenta, né? Todos os resultados, ok? Continuando. When we talk about computers, we have to consider the hardware and software. Então, quando nós, olha aqui o we que a gente já conhece, quando nós falamos sobre computadores, nós o que? Temos que considerar o hardware, que não tem uma tradução específica, nós usamos a palavra mesmo em inglês, e o software. Lembrando aí, professora, que são essas duas palavras, a senhora pode circular aí, hardware and software. São palavras com significado. Hardware é a parte física do computador, certo? A parte pesada, por isso hard, de ser rígido. E o software, que é a memória, é a parte mais leve do computador, por isso software. Soft significa leve. Muito bem. The hardware consists of all the electronic and mechanical parts that make up a computer system. And the software is the collection of data and programs needed to solve problems with a computer. Professora? Ok, então o hardware, que é essa, né, a tradução, a professora já deu o significado, mas a gente vai utilizar na tradução hardware mesmo. O hardware consiste no quê? Em toda a parte eletrônica e mecânica, né, que faz forma, make up, todo o sistema de computador. And the software, e o software é o quê? É a coleção de dados e também de programas, o quê? Necessários para resolver os problemas com o computador, ok? Então agora nós vamos responder algumas questões sobre esse texto. O melhor título para o texto seria, você tem aí 3 opções. The History of Computers, a história do computador, foi disso que ele falou? De como os computadores foram formados, datas, não. What is a computer, o que é um computador? Hardware versus software. Bem, no segundo parágrafo ele fala do hardware e do software, mas na verdade o texto começou falando do computador de uma forma geral. Então, o melhor título, não é que esse aqui não poderia ser, ele poderia ser, mas aqui ele pediu o melhor título, então seria What's a computer? O que é um computador? Porque o texto vai explicando, né, tudo sobre o computador. A segunda questão é uma ideia presente no texto. O computador resolve problemas através do seu próprio raciocínio? Não, porque lá diz inclusive que o computador não é capaz de pensar. O hardware é mais importante para o computador que o software? Em nenhum momento o texto falou que o hardware é mais importante do que o software. Falou dos dois. Então sobra a última. O processamento de dados é composto de 3 etapas. Se nós voltarmos aqui no texto, a gente vai ver que ele fala sobre cada etapa do computador. Ele aceita os dados, né, como input, essa seria a primeira etapa. Depois ele processa, essa seria a segunda etapa, e depois ele nos dá os resultados, é a terceira etapa, ok? Então, a melhor resposta seria essa aqui. O processamento de dados é composto de 3 etapas. Do texto podemos inferir. O que dá para, né, imaginar desse texto? O computador se presta a diversas aplicações por causa da sua versatilidade. O computador está se tornando cada dia menor e mais barato? Essa informação não apareceu no texto, né? O computador é a invenção humana que mais evoluiu nas últimas décadas? Também não falou sobre a evolução do computador. Então, por eliminação, nós vamos ficar com essa opção. O computador se presta a diversas aplicações por causa da sua versatilidade. Na linha 6, aqui a gente quer fazer uma correção porque, na verdade, a palavra programs aparece na penúltima linha, ok? Ela pode ser entendida como canais, jogos ou instruções. A gente vai voltar rapidinho aqui no texto para ver a palavra
programs, né? Então vamos achar ela aqui, tá no final do texto, né? Vamos para esse último parágrafo. When we talk about computers, we have to consider hardware, software. Quando a gente fala dos computadores, a gente tem que considerar o hardware e software. Aí ele vai falar que o hardware consiste em nas partes eletrônicas e mecânicas do computador que formam o sistema do computador. E o software é o quê? É uma coleção de dados e programas, está aqui a palavra que pede lá no exercício, programas necessários para quê? Para resolver problemas com o computador. Então, voltando lá na atividade, a melhor palavra para traduzir naquela frase do texto seria instruções. Ele dá instruções, os programas dão instruções para resolver problemas nos computadores. E a última questão, uma pergunta que pode ser respondida com base nas informações contidas no texto é: quem inventou o computador? Fala sobre isso no texto? Não. O que significa software? Será que lá no texto responde essa pergunta? O que é um dispositivo de entrada? Acredito que a pergunta que melhor vai ser respondida é o que significa um software. Vamos voltar lá no texto para a gente confirmar essa informação? Ele fala exatamente, né, o que é, ele dá a definição do que é software, aqui no finalzinho, uma coleção de dados e programas necessários para resolver problemas com o computador. Então, nós consideramos assim os nosso exercício resolvido, que vocês possam estar durante a semana acessando o ambiente virtual, assistindo outras aulas, outros links, e que vocês possam estar se utilizando de outros mecanismos para estarem estudando inglês. Até mais. Professora Leide, pode fazer suas considerações finais? Estão aqui agradecendo os alunos, obrigada aí pelos elogios, dizendo que conseguiram entender que foi melhor os exercícios do futuro simples. E é isso, mas ao mesmo tempo estão preocupados com a prova. Olha só, a prova, nós não vamos fazer nada diferente do que fizemos. Os exercícios, as atividades na sala, as atividades aqui na aula, nós vamos tentar seguir nessa mesma sequência. Não se preocupem, revejam o material na apostila, no AVA, estudem, busquem outras fontes, uma gramática em casa, a própria internet, que com certeza vocês terão mais facilidade, será mais fácil aí conseguir resolver as questões. Nos vemos na próxima semana. We will see you next week, usando aí uma frase no futuro simples para fechar a nossa aula, que foi o assunto principal. Estou muito contente por ter mais uma vez colaborado com vocês. Passo as palavras agora para a professora Elisângela. Tenha uma boa noite e até a próxima semana. Ok, muito obrigada pela atenção de todos vocês e nos vemos na próxima semana. Good night. Boa noite.